Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós estamos com um assunto de extrema importância, que é o Setembro Amarelo. Uma questão de saúde pública. Eu sei que assim, muitas pessoas estão aí se perguntando o que é Setembro Amarelo, como que é. Apesar da gente ver muitas divulgações aí na mídia, eu creio que ainda é algo que as pessoas precisam se aprofundar um pouquinho mais, né? E para falar desse assunto, nós estamos aqui com a doutora Jéssica, que é psicóloga. É ela que estará abordando desse assunto tão importante para nós, para a nossa sociedade hoje em dia. E eu já gostaria, doutora Jéssica, de lhe agradecer, né, por ter aceitado o desafio de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a entrevista, que o bate-papo vai ser assim de grande relevância para a nossa população. Então fique à vontade, se apresente, né? Quanto tempo a senhora está em Marabá, de onde a senhora veio, onde se formou, fique bem à vontade. Eu que agradeço aí a participação, o convite. Bom, meu nome é Jéssica, sou filha de Marabá. Me formei, né, em Minas Gerais, no Centro Universitário Referência na Zona da Mata, em Psicologia. E aí eu retornei para que eu costumo dizer, né, dar uma resposta à sociedade. Sou filha de Marabá e desde quando eu voltei eu venho trabalhando em organizações, voltada também para a saúde pública, nos CREAS, nos CRAS. Hoje nós trabalhamos na docência, na UNAMA, na Faculdade da Amazônia, e lá nós temos trabalhado esse Setembro Amarelo como conscientização, levantando debates, né? Nossos alunos têm debatido bastante sobre isso, realmente é um assunto muito importante e que precisa ser debatido, precisa ser mostrado para a sociedade, para que as pessoas possam entender a importância. Eu acho que, na verdade, assim, né, doutora, nunca teve tão forte, né, essas, vamos dizer assim, essas discussões, essas abordagens, né, até porque isso tem tido um reflexo na sociedade, né. Eu estava vendo até um estudo que fala o quanto cresceu essa, vamos dizer assim, essa área, né? A área da saúde mental, da psicologia. E isso tudo é reflexo da necessidade mesmo das pessoas, né? E também desmistificar algumas questões, né? Principalmente assim, só busca atendimento quem tá doido, vamos dizer assim, né? Que era muito isso. E hoje a gente vê uma outra realidade, uma outra situação, que não é isso. Na verdade, todos nós precisamos de um apoio, né? Precisamos ali discutir algo. E eu já queria, doutora, que a senhora falasse um pouquinho qual a importância do Setembro Amarelo, né? Para a gente dar aí uma introdução em tudo que a gente vai discutir hoje. Que importância tem isso? Que impacto, né, tem isso na nossa sociedade? Bom, dia 10 de setembro foi uma data instituída pela Organização Mundial da Saúde. Então, observou-se essa prevalência, esse crescimento no número de suicídios no mundo. E quando a gente fala no mundo, a gente percebe que a cada 38 minutos uma pessoa comete suicídio. Então, é um número muito alarmante. E somente em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, eles criaram a campanha do Setembro Amarelo, com o intuito de discutir a saúde pública, a saúde mental. O Brasil ele está nos primeiros lugares no ranking de adoecimento mental e sabemos que cerca de 96% dos casos de suicídio são de pessoas que estão acometidas por algum adoecimento mental. E se está acometida desse adoecimento mental, o porquê não buscar ajuda, o porquê não investir em políticas públicas. Esse preconceito de falar, né, sobre suicídio, as causas, os adoecimentos mentais, as nossas angústias mesmo do dia a dia, né, que temos tantas, a ansiedade. Então, é importante. Então, esse ano vem mais forte, né, por todo esse contexto da pandemia, por todo esse sofrimento de reclusão, né, do não pertencimento, de voltar a pertencer. Então, esse ano veio mais forte, esse ano nós estamos discutindo mais, né?
talvez assim, tu acha que pode ser essa questão de discutir, de chegar até o profissional, não seja também assim, as pessoas têm medo disso, de mostrar suas fragilidades, né, de falar assim, eu preciso de ajuda. Nem todas as pessoas assim têm essa facilidade de dizer que precisa de algo, né? Então, assim, você dizer, eu sou frágil, eu preciso de apoio, eu preciso de algo, é algo que é difícil para as pessoas? Tem isso também? Muito difícil. E quando a gente fala, né, nessa necessidade de buscar ajuda, a gente vê o quanto que o preconceito ainda está impregnado, porque quando se fala no ajuda psicológica, quando se fala em ir ao psicólogo, a pessoa já é taxada como doido ou como louco, e a gente vê que não é isso. Precisamos entender, né, como eu disse, as nossas angústias, entender esses pensamentos que muitas das vezes nós não entendemos o porquê pensamos, essas dores, né, que a gente costuma dizer que são dores da alma. Então, o índice de depressão nos casos de suicídio, ele é muito alto, é cerca de 5%. E quando a gente pensa em depressão, muitas pessoas taxam simplesmente como uma tristeza, né? E não é só isso, é algo mais grave. Depressão não é frescura, depressão não é preguiça. E aí, quando as pessoas vão taxando dessa forma, fica até complicado, né, para a pessoa buscar ajuda. Buscar, né, falar assim, já vão dizer que eu tô com, igual você falou, com frescura, tô com preguiça, sim, né, é porque eu quero me isolar, é porque, né, e na verdade assim, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada, né, é como se a pessoa que escolhesse, sim, estar daquele formato, daquela situação ali, né, quando na verdade não é assim, né. Verdade. E assim, doutora, quais são os fatores, né, de risco e os sinais de alerta, né, para o suicídio? Assim, tem algo assim que dá aquele start, né, aquele clique, né? Começa do dia para a noite? Como que é esse mecanismo assim, de descoberta, na verdade, né? Que a pessoa está ali, não queria nem usar essa palavra, apta a isso, não é isso, né? Assim, uma predisposição. Isso, a tal situação. Sim. Então, normalmente, as pessoas, né, elas costumam dar sinais desses pensamentos, dessas ideias suicidas. Então, é importante que as pessoas não taxem, né, como, às vezes, falta de espiritualidade, às vezes, quem fala que vai cometer, não comete o ato. E a gente sabe que isso é mito. Normalmente, as pessoas, elas dão sinais. Então, às vezes, essa pessoa ela vai se isolar socialmente, essa pessoa ela vai mudar o comportamento, às vezes ela fica mais agressiva, às vezes ela fica mais chorosa. E aí a gente tem que estar apto a estar disposto ao outro. Então, eu sempre digo, né, que se a gente observar mais um pouco o outro que está aqui do lado, a gente consegue perceber. Eu consigo perceber quando você está triste, eu consigo perceber quando você não está legal. E aí procurar, chamar, conversar. E quando você chama para conversar e você vê que, olha, acho que a gente precisa buscar ajuda. E normalmente essas pessoas elas não querem ajuda. Então, é todo um processo de fortalecimento de vínculo, fortalecimento aí da sua autoimagem para poder buscar ajuda. Então, acho que o principal fator é observar, né, essas falas que as pessoas às vezes falam, esse comportamento que muda e se mostrar disposto, mostrar empatia ao outro. Mas, assim, tu falou muito essa questão de observar, mas para observar a gente precisa parar um pouco, sim, né? E nesse mundo que a gente vive assim de correria, né, que a pessoa assim dentro da própria casa ali você às vezes passa dias sem ver a outra ali, porque os horários são diferentes, né? E aí você não se percebe, você não percebe as pessoas que estão ao seu redor. Tem muito isso também? Tem. E quando a gente não consegue perceber, se nós formos observar os casos, né, de suicídio, se a gente trouxer para a nossa realidade, né, muitas das pessoas elas buscam pontos estratégicos onde tem muitas pessoas passando, né? E quando eu percebo que é em lugares onde muitas pessoas passam, essas pessoas, de alguma forma, elas estão buscando ajuda.
Elas estão pedindo para que olhem para mim porque eu estou sofrendo. Olhem para mim porque às vezes a minha dor está muito grande e eu não estou sabendo lidar com ela. E é muito disso, né? Porque a nossa vida, o nosso cotidiano, ele está cada vez mais rápido, né? Eu preciso dar uma resposta mais rápida à sociedade, eu preciso me formar mais rápido, eu preciso me casar mais rápido, eu preciso ter filhos mais rápido, eu preciso ter aquisições materiais mais rápido, porque se eu não tenho... Vou ficar para trás, né? Exatamente. Tipo isso, né? Vou ficar para trás, as pessoas estão... Tá todo mundo assim, e aí você vai ficando ali, né? Como se fosse, assim, uma derrota. Sim. Né? E aí você percebe como que isso, às vezes, para algumas pessoas pode ser muito angustiante, né? É como que a sociedade cobra, como que eu cobro do outro, e muitas das vezes a gente não para pensar que, às vezes, a cobrança é demais no outro, né? Verdade, é uma coisa assim tão complicada que eu até um dia, conversando com a pessoa, eu sorri, mas ao mesmo tempo assim, a gente começa a se autoanalisar, né? Que a importância do profissional, vou falar assim, né, do profissional, do psicólogo que trabalha ali, né, nessas questões, é que assim, às vezes assim, a pessoa é super alegre, super dinâmica ali e tudo, e aí tem uma situação que uma certa vez a pessoa achou necessário por outras questões ir, né, no psicólogo. Gente, é algo assim incrível. Mal chegou na porta, já foi se derramando, chorando assim. Então, a primeira avaliação foi só choro, né? Então, assim, nem ela sabia explicar o porquê que ela estava chorando, de fato, né? Assim, para te ver, assim, o tanto que, às vezes, a pessoa nem imagina, né? E ela precisa ter aquele momento, né? Parece, assim, que o nome psicólogo já te traduz algo que você pode, assim, aliviar. Eu não sei se isso acontece contigo, né? Assim, como que funciona esse mecanismo. Mas é muito isso, a pessoa, assim, já chega... Aqui eu vou poder chorar, aqui eu vou poder, né, desabafar. É mais ou menos isso. É isso mesmo. É o espaço dela, né? Como a gente acabou de falar, a nossa vida está tão corrida, o cotidiano está tão corrido, que quando eu tenho um espaço meu para que eu possa falar de mim, isso é libertador, né? A gente está fazendo muitos trabalhos, né, nesse Setembro Amarelo voltado para o combate, para a prevenção do suicídio e muito voltado às escolas. E o que a gente vê são muitos adolescentes chorando. Porque eles precisam desse espaço. E aí, quando eles têm esse espaço, as emoções afloram, né? E aí a gente trabalha muitas questões das emoções, como que eu percebo essas emoções. Você sabe o que é uma emoção? Você sabe a diferença de uma emoção para um sentimento? Que muitas das vezes a gente não sabe, né? Porque a vida vai passando e aí vai nos levando. E às vezes, assim, são pessoas que você olha assim... aparentemente, são pessoas equilibradas, né, ali tudo, quando na verdade, assim, que ela escuta algo nesse sentido, se derrama mesmo. Eu já vi muito isso em palestra, né? E você olhar assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Na verdade, é porque a pessoa teve algo que confrontou ela ali, né? Sim. E aí ela acaba se expondo de alguma forma, né? Então, assim, esse olhar o outro, esse momento que você precisa ter alguém ali para te dar esse suporte é muito importante, né, Jéssica? Muito importante, muito importante. E, assim, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sempre falo, gente... Terapia é vida. É vida para você se descobrir, para que você possa se desenvolver. Porque às vezes você não tem um adoecimento psíquico, mas às vezes você tem um comportamento que você não sabe explicar. Por que será que eu sou agressivo em determinados momentos da minha vida ou com determinada pessoa? Por que às vezes eu sou mais melancólico, né? Então, é um autoconhecimento, é a busca de se conhecer. Com certeza. Doutora, existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que podem indicar a presença de ideias suicidas? Tem algo assim, isso aqui é característico mesmo, é um sinal mesmo, e aí dá já aquele alerta, né, assim, para essa situação? Tem. Normalmente, as pessoas, quando elas começam a pensar sobre isso, elas não conseguem ver uma resposta para o problema que está ali aparente. Então, às vezes é um problema financeiro, às vezes é uma falta de emprego, às vezes questões amorosas mesmo, de relacionamentos. Então, ela entende que não tem mais saída.
E aí, quando eu não encontro mais saída, eu não vejo mais o sentido de viver, eu não vejo mais o sentido para a vida. Então, normalmente, essas pessoas começam a falar isso. Eu não vejo mais sentido para a vida, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Talvez seja melhor eu não estar mais aqui. Talvez a solução para todo mundo, né? Todo mundo ficaria melhor sem a minha presença. Então, essas são características de pessoas com ideações suicidas, né? Certo. E assim, quanto o profissional, né, em relação a isso, o que ele pode já nesse momento estar assimilando, estar fazendo? Olha, aí a gente tem que entender diferentes contextos, né? Porque se eu estou em uma escola, esse professor observar a mudança desse aluno, buscar a orientação da sua coordenação, se tiver aí um apoio da saúde pública, né? Um psicólogo disponível, encaminhar, chamar a família. Se eu tenho aí um contexto no trabalho, né? Dentro de uma organização, dentro de uma instituição, eu estou percebendo que eu tenho esse funcionário que também está com essa mudança de comportamento, mais triste, mais recluso. Tentar chamar alguém da área da saúde. Normalmente, dentro das empresas, tem um psicólogo, né? Algumas empresas possuem planos de saúde também. Então, assim, a gente tem que observar o contexto. Dentro das igrejas, a gente vê muito isso. Então, dentro das igrejas, observou que tem ali um irmão dentro da igreja que, às vezes, também tá mais triste, não está indo aos cultos. Então, observou, chama ali, né, o seu líder, conversa, tenta orientá-lo a ele buscar ajuda psicológica, buscar ajuda psiquiatra também. Porque, às vezes, as pessoas elas têm um mito do medicamento, né? E a gente sabe que o medicamento, ele nos favorece, porque é o medicamento que traz a força, é o medicamento que coloca os hormônios de volta no lugar, porque a gente sabe que tem uma desregularização desses hormônios, e aí começa essa depressão, começa essa tristeza mais profunda, começa essa melancolia. Então, é ficar atento realmente a essas coisas. Sinais aí que vão ligando o alerta, né? Sim. Gente, a gente já está encerrando aqui o primeiro bloco, que passou super rápido, né, Jéssica? Foi muito rápido, tá vendo? A conversa é gostosa. Conhecimento, né? Eu falo assim que o conhecimento ele é libertador, né? Então, assim, hoje nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais, até para saber desses sinais, ficar atentos aí a algumas situações. Então, não saiam daí, fiquem ligadinhos que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Nós não poderíamos ir para os comerciais sem falar do Lojão das Clínicas Marabá, um novo conceito em se tratando de produtos médico-hospitalar. Lá você encontra uma infinidade de produtos, como cadeiras de rodas, produtos para academia, produtos para você também fazer suas atividades físicas em casa, macas. Então são assim uma variedade de produtos, massageadores. Gente, os massageadores do Lojão das Clínicas são maravilhosos. Então dá uma passadinha lá e confira. Avenida Najib Mutran, número 417, Cidade Nova.